Olá, crianças, tudo bem? Professora Roberta aqui de novo, fazendo um vídeo para vocês, explicativo sobre a nossa 8ª quinzena de atividades, tá? Lembrando vocês que a gente ainda não tem data prevista de retorno das aulas presenciais, precisamos aguardar o retorno do governo, né, das ordens superiores. Não temos ainda essa previsão e, por enquanto, vamos continuar fazendo nossa atividade remotamente mesmo, tá? Então, vou trazer uma breve explicação para vocês. Tá aqui nossa capinha. Vocês vão ver que a capa mudou um pouquinho, porque se tratando de ano eleitoral, a gente não pode usar o logo, que é o desenho da prefeitura. Mas nada demais, tá? Aí, em português, a gente trouxe o gênero notícia. A professora trouxe o gênero notícia para vocês. Que a gente já falou um pouquinho do que é a notícia, né? Notícia tem algumas características específicas da notícia. Tá aqui, ó, as características da notícia. Vocês vão analisar e aqui traz as características específicas. Já na segunda atividade, vocês vão pesquisar uma notícia. Vão pesquisar, vão colar aqui ou desenhar, entendeu? E vão fazer todas essas questões relacionadas à notícia. Então, o gênero, lá atrás está ensinando o que é o gênero, e aqui vocês vão colocar em prática aquilo que vocês entenderam de notícia e as características dela. Na terceira atividade, vocês já vão ter que escrever uma notícia. Tem duas imagens. Escolhe uma das duas. Ah, Pro, eu quero fazer as duas. Ótimo. Ah, Pro, vou fazer só uma. Escolhe uma delas e faça uma notícia. Lembrando das características que tem uma notícia. Quais são? Tá lá no início da explicação, tá? E aqui embaixo também tem as páginas do ler que vocês receberam, foram retirar na escola, né? Para ajudar vocês nesse entendimento do que é a notícia, gênero de notícia, uma notícia informativa, uma notícia de vários gêneros de notícias, tá? Matemática traz para vocês análise de tabela. Aqui vocês vão analisar a tabela e vai responder. Aqui vocês vão analisar gráfico. Já na segunda atividade, situação problema. Situação problema, que é ler e interpretar. Tem uma situação problema aqui que fala de triplicar. O que seria triplicar? A palavra já diz 3 vezes. Então, vamos lá. Vamos usar os nossos conhecimentos, vamos ler, interpretar e realizar essas situações problemas em matemática, tá bom? Também tem aqui, ó, atividades complementares no EMAI. Para fazer, pessoal, quando a gente põe no rodapé da atividade a numeração das páginas, é para fazer tanto essa atividade quanto essas atividades do EMAI, tá? Em todas as matérias está seguindo para vocês numerações de páginas, que é para complementar o aprendizado de vocês, já que a gente não tá aí para fazer outros tipos de atividades, né? Então, os livros didáticos servem para isso, para ajudar vocês a entender melhor todas as atividades um pouquinho. Já em ciências, olha que legal, a professora tá trazendo agora o sistema digestório. Como que é o nosso sistema digestório? Como se inicia? Quando a gente come, mastiga, para onde vai esse alimento? O que acontece lá no estômago, né? Para depois sair e tal. O que será que acontece? Vamos estudar um pouco do sistema digestório. Dá até para vocês pintar, assim, quando tiver com bastante tempo ocioso. Vocês vão lá e pinta. Bem legal, mas estudem primeiro. Depois que ela explica o que é o sistema digestório, vem aqui as questões. Então, aqui tem um banco de palavras, que é para vocês fazerem as questões, e um diagrama, né? Como se fosse um joguinho aqui para vocês completarem com as palavras. Então, aqui tá as perguntas e aqui vocês vão responder. Então, um exemplo. Órgão que produz o suco gástrico. 1. Aí eu vou lá no número 1 aqui. Qual é o órgão que produz o suco gástrico? Vou preencher aqui, certo? Então, o número daqui indica o que vai preencher aqui, tá? E tá a explicação na primeira página. Já em história,
a gente vai falar sobre o fim do regime militar. O que foi o fim do regime militar, né? A gente vem estudando um pouco sobre as transformações políticas do Brasil. E também tem aqui no rodapé da página os números de páginas para vocês melhorar o entendimento do fim do regime militar, algumas questõezinhas. Em geografia, eu resgatei um pouco tudo que a gente veio vendo, né? Então, migração, mobilidade urbana, e agora a gente vai falar sobre as atividades econômicas e as paisagens. O que será que a atividade econômica faz com a paisagem? Por que será que alguns lugares eram só mato e agora tem casas, tem comércios, tem indústrias? Por que será, né? Tem uma explicação aqui, o porquê. O que o sistema econômico, as atividades econômicas, muda a paisagem das cidades, enfim, né? Tem um quadro aqui que tem no livro de vocês, na página 98, dá para ver melhor pelo livro, tá? Que vocês vão analisar isso aqui. Qual é a atividade econômica que vocês veem aqui? Eles estão tirando o que daqui? Estão trabalhando com o quê? O que será que eles estão tirando daqui? Na imagem. Eles estão tirando da terra. É uma atividade econômica da época, tá? Aí vem aqui. As paisagens brasileiras têm história. Então, existe uma história por trás da transformação das paisagens. Qual é essa história? É lógico que aqui tá bem resumido, né? Porque não dá para alongar o assunto. Seria interessante vocês lerem o livro aqui, que tá a página aqui embaixo, o porquê que mudou, como mudou, quais atividades econômicas mudaram na época que o Brasil foi colonizado. E aqui essa última pergunta é bem atual. Quais novas profissões surgiram durante a pandemia? Qual o cenário que mudou nas cidades em geral? Então, além de trazer a história, traz um pouco a história atualmente que nós estamos vivendo. Então, pessoal, é isso, tá? Nada muito além. Peço para vocês fazerem com cuidado, com carinho, com calma, ler, reler, né? Tem alunos meus que falam, ai, Pro, já terminei. Então, terminou a matéria? Volta, faz uma nova leitura, reveja se você fez aquela atividade, será se não é outra resposta, tá? E também tem professores assim como eu que estamos enviando leituras diárias para vocês. É leitura de deleite que a gente chama, né? Leitura de apreciação de outros gêneros textuais. Pode ser conto, pode ser uma fábula, pode ser outra notícia, pode ser uma resenha. Então a gente vai enviando diariamente. Eu tô enviando dia sim, dia não, uma leitura para deleite para vocês. Tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato com o professor de vocês. Aqueles que ainda não buscaram ler e escrever, tá lá na escola. Todos os alunos dos 5º anos estão recebendo. É só ir lá e retirar, tá bom? Qualquer dúvida também, estou à disposição para o grupo dos meus pais. Um beijo e fiquem com Deus. Continue se cuidando, viu, gente? A pandemia não passou, o vírus continua matando muita gente, né? Então vamos continuar se cuidando, lavando bem as mãos, se protegendo dentro de casa, ficando o máximo possível que puder dentro das nossas casas, tá bom? Protegendo a nós e aos nossos entes queridos. Um beijo, fiquem com Deus.